a mais um GeaCast, o podcast da GA. Hoje a minha entrevistada é uma empresária. Ela uniu a paixão por cavalos ao seu negócio. Também tem um inglês impecável. E muita gente que tá ouvindo hoje aqui necessita dessa minha convidada na sua vida. Ela ensina muito e aliando aí duas paixões. Bem-vinda, Natasha César. Thank you. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada. Thank you very much. A Natasha, ela é fundadora do Western English. Yes, Western English. A gente vai contar sobre essa história. É um nicho importantíssimo que ninguém nunca tinha olhado e foi muito importante. Então, é uma mensagem muito legal. A gente vai conversar bastante. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Muito Eu bom quero estar dizer aqui. que esse look tá maravilhoso. Thank you. É uma pessoa apaixonada, né? Já sei, pelo country Pelo life. western. É isso, western. Sim. Natasha, me conta. Eu quero saber, primeira coisa, de onde vem essa paixão por cavalo? Muito bom. A minha família inteira, meus tios sempre laçavam. Vida inteira. E aí, acho que quando eu tinha uns 12 anos, meu tio me levou numa prova, Andradina. Todo mundo é de Andradina, Araçatuba. E aí, ele me levou numa prova e eu vi 3 tambores. Falei, nossa, que legal. Mas eu morava em São Paulo, ali no Jardim Paulista. Nada a ver. Nada a ver. Mas cheguei e falei, mãe, quero fazer 3 tambores. Na época, sabe, criança, eu sempre começava um esporte e parava. Ela falou, é fogo de palha. Tá bom, filha, então vai. Ligava pra todo mundo, aí… Pra todos os lugares. Pensa que eu pegava telefone de Marília, Bauru. Tá. Até que eu vi um telefone que era de Arujá. Liguei. Só que, pra todo mundo que eu ligava, ok, não achava que ia… Não sei. Quando eu liguei, eu adorei a voz do outro lado. Me Sim. motivou a voz. Tá. E era Abelardo Peixoto, em Arujá. Eu falei, mãe, me leva. E ó, Jardim Paulista, ali na 9 de julho, com a José Maria Lisboa. Tá. A gente cruzava pra Arujá. Falei, mãe, quero. Ela falou, tá bom, fogo de palha. Mas foi. E era só Abelardo, né? Só Abelardo. Assim, uma referência. Adorei. Foi tudo pra mim ali. Eu comecei com Abelardo Peixoto. Primeiro contato montando cavalos ali, então. Primeiro contato nos 3 tambores. Tá. Já tinha uma base. Como meu tio, ele montava muito em Andradina, a gente sempre andava a cavalo. Tá. Mas nunca por esporte. Tá. E aí, me encantei. Quero ser treinadora. Nossa, maravilhoso. Eu gostei demais e comecei a fazer. Daí, meu pai, acho que como eles falavam, né? Fogo de palha. Sim. Achava que eu ia desistir, não desistia. Ele falou, então eu vou te dar um cavalo. E aí, começou a minha paixão. Quantos anos, Natasha? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Os seus pais curtiam cavalo? Ou mais esse tio? Não era uma família que vivia no cavalo? Não era. Meu pai é agrônomo. Tá. Meu irmão nunca gostou. Minha mãe nunca gostou de cavalo. Tá. Então era só eu mesmo. Entendi. Mas meu pai sempre gostou. Sim. E daí você começou a competir valendo nos 3 Daí eu tambores. comecei. Nessa época, 3 tambores não era tão forte no Brasil. Tá. Forte mesmo era 6 balizas. Tá. Era uma época que você tinha uma prova. E aí, a prova corria 6 balizas, né? O maior tempo dela. Sim. Depois, no finalzinho, a gente tinha 3 tambores. Caramba, era junto. Então, a gente ficava esperando muito pra correr os 3 tambores. Tá. Primeiro era baliza. Então, tanto Sim. que muitos cavalos que faziam 3 tambores, eles corriam primeiro baliza. Tá. Então, eu sou dessa época. Só que a baliza nunca me chamou atenção. Sim. Eu não me encantei. Tá. Pra mim, era 3 tambores. E aí, queria fazer curso. Tudo que eu queria nos 3 tambores. Sim. E daí, competindo em rodeios, provas, já foi valendo? Como é que… Rodeio, amava rodeio nessa Algum época. rodeio inesquecível dessa época? Pirassununga, Tá. que eu ganhei. Que, inclusive, que eu esqueci de falar, o Rafael Vilela tava narrando. Caramba! Foi muito bacana, adorei esse rodeio. Sim. E, entre outros… Americana, Jaguariúna. Foi pra Barretos? Barretos. Correu Barretos? Corri Barretos. Que legal. Barretos, eu fui numa época que teve uma briga. E aí, a turma separou. Tá. Eu consegui correr o primeiro dia de Barretos na pista lá. Depois, como a turma separou, eu fui pra as meninas, metade ficaram correndo Barretos na pista lá. Tá. E metade foi pra outro lugar, mas eu fui pra outro lugar. Tá. Só que peguei classificação também, então tá ok. Sim, e teve assim, o prazer de colocar, Sim, né? foi maravilhoso.
E me conta como é que começou o inglês. Como é o inglês, o idioma, a cultura entraram na sua vida? Até então você falava, 12 anos? 12 anos, sim, eu falava sempre, a vida inteira, em escola particular, de inglês. sim. Meus pais já falavam, porque meu pai, ele é agrônomo, como eu falei. Tá. Ele foi para os Estados Unidos, fez o PhD dele em Animal Science. Tá, Nessa época, meu irmão… Porque nós temos 8 anos de diferença. certo. Então, eles moraram nos Estados Unidos durante 10 anos. Tá, Então, eles falavam muito bem. tá. Aí eu nasci, fui criada 2 anos lá. Eles retornaram pro Brasil. Certo. Então, eu vim com um pouquinho de É. defasagem aí no inglês. Sim, Então, não era uma coisa que eu falava muito. tá. Né? Mas meu pai e minha família, todos falavam em inglês. Tá. Me encantei por Três Tambores e foi ali que meu pai viu uma oportunidade. Tá. Você quer fazer curso lá fora? Quero, pai. De Três Tambores? Quero. Daí ele falou, bom, então vai. E aí foi que eu comecei a me encantar. Eu já tinha, que nem eu falei, várias escolas particulares de English. Sim. Mas quando eu fui, pra quem eu fui, foi Joyce Loomis. Maravilhosa. Você foi Eu fui pra Joyce, foi a primeira treinadora que uma eu fui. imersão Foi. real Foi na total. cultura, no esporte, na língua. Passei 3 meses lá e ela dava homework. Ela dava potros pra gente montar. Eu saí daqui montando cavalo baseado. Cheguei lá, montando potro. Então também foi um desafio, Tá. um challenge. E ela dava homework. Bom, você tem que know your horse. Você tem que conhecer seu cavalo. Qual é a temperature? Qual é a temperatura dele? Não. E aí aquilo eu fui apaixonando de uma tal forma que eu falei, nossa, amei! Porque aqui meu conhecimento era um pouco mais limitado Sim. nessas questões, nesses conhecimentos do cavalo. Então comecei a ter muita bagagem em inglês Tá. sobre o que eu mais Cavalos, amava, cavalo. Tá, 3 meses então. Daí eu com a fiquei 3 Joyce. meses lá, Tá. maravilhosa. Fui tanto com uma amiga, minha amiga continuou, eu voltei. Pra quem não conhece a Joyce, conta um pouquinho da Ok. trajetória. Joyce Loomis, a gente fala Joyce Loomis porque ela foi casada por muito tempo com o Bob Loomis, Sim. que é o redieiro. E ela, criadora de vários cavalos fenômenos, os dois juntos. Sim. Ela se separou do Bob Loomis e quando ela fez essa separação, ela veio pro Brasil. O primeiro curso dela foi em Presidente Prudente. Então ela já tinha alguma coisa com brasileiros, sabia a cultura do brasileiro. Tá. Isso você já conhecia ela? Não conhecia não, ela, Não. não. Tá. Porque ela veio em 95 pro Brasil, passou muito tempo aqui tá. no Brasil. Porque ela tava num processo de separação, então ela Sim, veio. Sim. Quando eu iniciei, 98, 99, nos Três Tambores. Eu fui fazer um curso com a Renata Ricci Sim. e o Franco Bertolani. Porque antigamente era só rédeas, mais ou menos, os Sim. cursos que tinham. Sim. Daí foi quando eu falei pra Rê, eu quero fazer um curso lá fora. Ela falou, Joyce Loomis. Então a Joyce foi muito, muito importante pro Brasil. Vários treinadores renomados hoje no Brasil têm Sim. base da Joyce Loomis. Do treinamento dela. Sim. Quando eu falo vários, eu falo de Paulinho, que tá no HR. Sim. Todos, praticamente. O Fio. Então, todos, se você falar da Joyce hoje pra eles, eles vão realmente falar muito bem, porque ela é maravilhosa. E você esteve lá, lado a lado, por 3 meses. 3 meses, primeira Viveu? vez. Tá. Daí ficamos muito amigas. Sim. Quando eu fui pra lá na primeira vez, fiquei 3 meses, o Abelardo, que era meu treinador, Sim. foi também. Meu pai falou, Abelardo, você quer ir? Ah, quero. Então, meu pai falou, então vai. Tá. Aproveita, né? Aproveita pra conhecer lá fora. Tá. Joyce Loomis conhece Abelardo. E disso teve um boom. Por quê? De lá, ela falou sobre os formatos 3D. Que na época a gente não tinha 3D no Brasil. Abelardo trouxe o 3D pro Brasil. Além de trazer o 3D no Brasil, em 2003 nós tivemos um dos maiores até hoje, cursos de Três Tambores com Joyce Loomis na Fazenda São Jerônimo, em Americana. Tá. Maravilhoso, foi gigante. Tudo em razão dessa aliança aí. Tudo. Você, né? Abelardo foi muito visionário. Ele Sim. falou, Natasha, vamos trazer a Joyce para um curso gigante. Tanto que durante o curso a gente abria novas turmas, porque não parava de ter inscrição. Tá. Foi muito legal. E daí você, nesse meio tempo, com Abelardo como treinador, Joyce de outro lado. E qual foi tua função aí? Para esses Sempre- alunos? Sempre tradutora. Tá. Sempre traduzindo o curso dela. Porque como eu já tinha ficado 3 meses, eu sabia mais basicamente Sim. quase toda a base do treinamento dela. Tá. Então pra mim era muito fácil, era só olhar pra ela que eu sabia o que ela ia Sim. falar. Era muito, muito legal. E como é essa Natasha antes e depois dessa imersão com a Joyce? Em todos os aspectos, Maravilhoso. tanto técnico quanto como pessoa. É muito bom essa pergunta, porque também linka com os intercâmbios. A experiência, quando você tem uma experiência internacional, né? Internacional, claro, Sim. você tá longe da sua família.
ela te cresce em N aspectos. Você tem confiança em você, você aprende a confiar em você, você aprende a ter mais autonomia. Então, mais conhecimento. Você aprende a… fora de ter o conhecimento, lá fora, a cultura. Então, quando você tem essa visão de duas culturas, a sua cabeça expande. Expande. Né? Então, você pensa, você analisa casos diferentes. Então, foi maravilhoso. Eu gostei muito. Eu acho que me cresceu como pessoa. Eu era muito novinha. Mas cada vez que eu ia depois disso, mais coisas se agregavam. Então, foi muito bom. Tá. Não é fácil. Né? Tem muitos desafios. Quando a gente fala assim, na experiência internacional, nunca é fácil. Porque tem desafios lá fora. A gente tá falando de uma outra língua. A gente fala de outra… vou falar aqui, ó. Desde comida. Você sofre com a comida, o clima. Você sofre com o clima. A rotina de trabalho do americano é diferente? Diferente. Você trabalha Acorda muito cedo. Você acorda muito cedo. Rala. Você rala. Tá. Você faz realmente o grosso. Tá. Não que no Brasil você faça. Na minha época eu não fazia. Tá, sim. Então, esse foi um grande choque, mas foi uma coisa que eu me apaixonei demais. Simone Zamora foi antes de mim. Tá. E a Simone, eu lembro que a Joyce falava muito dela. Porque a Simone fez isso. A Simone, quando ela foi fazer o curso com a Joyce Loomis… ela falava, eu quero ir pra aprender a fazer… não só de selar, mas eu quero aprender a escovar. Eu quero aprender a passar trato. Eu quero aprender tudo de treinamento. Então, ela queria esse enraizamento também. Sim. Joyce falava muito bem da Simone Zamora. Foi maravilhosa lá. Muito bom. E depois, então, vem pro Brasil, voltou, os cursos, trouxe o curso, tava como tradutora. Tradutora da Joyce sempre. E o que aconteceu nesse período? Daí, passaram-se muitos anos, o Abelardo sempre trazia a Joyce. Num dos cursos dela, que também foi a ideia da Abelardo Peixoto, a gente fez um curso em 2016, 2017, foram 2 anos seguidos. Tá. Que era só pra jovens e só pra amador. A nossa proposta. 17. Recente. 16 e 17. Nesse curso, a gente teve uma ideia de fazer uma apostila bilíngue. Então, a Joyce, ela colocava tudo o que ela ia abordar. Ela tá aí? A apostila? A apostila tá aqui. Vamos mostrar? Enquanto ela tá pegando essa apostila, tem muita história nessa apostila, eu já sei. É você que tá aí ouvindo a gente, assistindo. E tem um amigo que quer saber também sobre isso. Sobre esse assunto, tá incrível. Manda pra ele lá, tá bom? E não esquece de curtir JaCast no YouTube e principais plataformas de áudio. Me conta dessa apostila. Tem uma versão dela aí. Tem, eu trouxe a apostila. Olha. Foram 2 anos seguidos, então são 2 apostilas. Daqui é do primeiro ano. Tá. Você vê aqui, pró-jovens. Daqui foi só pra jovens. Tá. Dentro da apostila tem vários conteúdos. Todos os participantes pegaram esse conteúdo. A gente tem desde os patrocinadores, a programação. E já tinha tradução. A tradução foi uma ideia sua. Daí a tradução foi uma ideia minha. Que aqui você vê que tem o português, depois vem o English. Sim. Por quê? Porque o que eu pensei, a pessoa vai ter acesso a essa apostila. Ela pode tanto ler em português. Sim. E associar a palavra em English. Porque a gente vai estar falando de cavalo. Sim. Então ela vai ter ali uma fonte. Sim. Se ela quiser, né, aprender mais sobre. Tá. E aí foi muito bacana também como a gente montou essa apostila, né? A gente sempre querendo que as pessoas pudessem guardar pra vida. Então tem muita coisa aqui sobre mindset. Tem muita coisa aqui sobre qual que é a minha atitude pra eu ser um campeão. Né? O que eu tenho Não é que só ter? técnica. Não é só treinamento. Tá. Então foi uma apostila muito legal. Conta também sobre… ganhar é algo que você planeja, treina e alcança. Nossa. Tem muita coisa legal. E fora, claro, os famosos exercícios de Joyce Loomis com tambor e cone. Ah, é? Vários exercícios aqui, ó. Quer ver? Famoso? Famoso. A Joyce, ela tem vários exercícios. Tá. E ela trazia esses exercícios na época, ó. Tem fotos de como é que você monta os exercícios. O 8. Então tem muita coisa bacana. E pra que você faz cada exercício? Né? Tem o porquê. Tem o porquê. Além disso… Visionária, né? Bastante. Além disso, a gente tem um quiz. Porque durante esse curso, a gente tinha um espaço pra fazer interação de questionário ali. Então as pessoas, a gente conversava.
E eles podiam escrever sobre as perguntas que a gente fazia. Tá. Então era o quiz time. Hora do questionário, Sim. pra eles responderem. Tem muita coisa legal. Fora, como eu falei, pra ser campeão. Então, foi uma ideia. Foi aqui que eu comecei e falei… vamos fazer então uma apostila bilíngue. Sim, e foi uma tradução muito próxima, porque você teve a vivência com a Joyce, né? Sim. É como você disse, olhava e eu já conseguia entender. Né? E uma coisa bacana que aí eu vou fazer um link pra Western English. Sim. Então, durante essas minhas traduções, todo mundo sentava e teve uma hora que uma moça fez uma pergunta. Tá. Muito fofa, fez uma pergunta. Eu não vou lembrar agora porque não é o foco. Mas ela fez uma pergunta, a Joyce respondeu. E quando eu fui traduzir, eu coloquei um tom na minha voz um pouco mais imperativo. Tá. Aí a Joyce falou, Natasha, não é com esse tom que eu tô falando. Foi quando naquela hora caiu minha ficha do tipo, até o meu tom de voz influencia na minha tradução. Sim. Então eu tenho que ser muito profissional, eu tenho que ser muito delicada. Porque a mensagem que eu entrego… Ela é muito importante. Vai ser o assimilamento daquela pessoa e o tanto que ela vai entender sobre aquele conteúdo. Ou o tanto que ela vai entender sobre o curso que ela tá pagando. Então, o trabalho de um tradutor, ele é muito, muito importante. Ele vai além da tradução ali. Ele vai. Foi nessa hora que eu falei, gente, eu tenho ali vários, 90% tá dependendo da minha tradução. Sim. E aquilo começou a me dar uma coisa assim, mas espera… Eles têm que ser capazes de ouvirem, entender 1%, 2%, 3%, 4%, 30% do que a pessoa tá falando. Tá. Na terminologia específica pro cavalo. Por que não? Sim. Ou fazer a pergunta deles do jeito deles. Porque eu incentivava. Quer fazer pergunta? Quer fazer direto pra ela? Tudo bem se você falar meio broken English. That's okay, broken English. Entendeu? Tudo bem falar com o inglês quebrado. Sim. Mas falar. Se dá a oportunidade. Porque eu acho que é isso que é importante. Né? É igual um bebezinho andando. Ele vai andar 3 passos, ele vai cair. Ele vai andar 3 passos, ele vai cair. Sim. Ok a gente começar com o broken English, né? Pra gente ter mais confiança. E daí foi o nascimento da Western English? E daí foi esse nascimento da Western que eu comecei a falar, mas tá, pera, eu vou começar a falar mais de English focado pro terminologia agro, terminologia do cavalo. Não existia. Não existia. A pessoa podia falar inglês, mas na hora que ia, por exemplo, pra um curso desse… Esquece. Não. Não. Natasha percebe isso. Daí eu comecei a ver isso e comecei a ver que era legal. Porque, você tem… Very good você falar isso. Você tem ali palavras no inglês tradicional. Sim. Que colocado dentro do inglês do cavalo, ele tem uma outra significado. Tem um exemplo? Agora. Quando o cavalo tira a ferradura. Pull off the shoe. Então são os phrasal verbs. Ok. Peraí. Brush boots off. Então vamos supor, você tá lá no seu rancho. Tá. E todos os ranchos, eles têm a maioria do pessoal, ele… Depois que ele monta lá com as proteções, ele, né, escova. Sim. Tá. Então como é que eu falo escovar a proteção? Seja o cloche, seja a caneleira. Sim. Tirar areia. Tá. You're gonna brush off. Tá. Então, essas terminologias que eu acho que são essenciais, sabe? Dia a dia. Não dia só a dia. a técnica, mas o dia a dia do manejo. São essenciais. Ninguém, tá. Poxa. E até mesmo partes do corpo do cavalo. Tá. Tem muita coisa legal. Vamos supor, a gente tá falando de equipamentos, então você tem lá a caneleira. Sim, né? sim. Como é que eu falo caneleira em inglês? Você fala splint boot. Que legal, mas aí eu ensino que… Se você for olhar a anatomia do cavalo, você tem um splint bone que fica na canela. E você pode associar o nome desse equipamento de splint boot, que é a caneleira. Outro, o cloche, ele tem o formato de um sino, se você olhar ele assim, né? Como é que ele chama? Bell. Bell vem de sino. Bell boot. Tem muita coisa legal. Sim. E eu acho que uma vez que você começa a saber isso… o seu aproveitamento é muito maior. Total. Em sentidos. Você vendo um vídeo no Instagram. Sim. Se você associar, você fala, nossa, sei essa palavra. Você vai ter… E pra você mesmo, você vai ter que falar, nossa, que legal, eu sei. Né? Sim. Vai se dar. Exato. E essa pessoa também
apaixonada por cavalo, pelo universo, ela viaja para os Estados Unidos. Ela referencia lá fora. Sim, ela faz intercâmbios também. Você, como visitou, ficou um tempo com a Joyce. Vários casos aqui que eu entrevistei que a pessoa passou com o Todd Crawford. E que agora eu me lembro, tiveram vários outros. Mas a primeira ideia foi, a primeira oportunidade foi que brasileiros entendessem americanos muito ligados ao cavalo, é isso? Yes. Tá. E como é que foi montar essa empresa, oferecer esse serviço? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Empresária. Por isso que eu falo que você juntou duas paixões, né? Maravilhoso. Eu amo cavalo. Sim. Daí, foi bacana essa ideia, porque é uma ideia que eu sempre tinha… Eu sempre conversava muito com o João Leão. Tá. João, a gente sempre quis fazer alguma coisa junto. Tá. Eu falava, João, vamos tentar fazer uma coisa. Porque o João sabe… A trajetória do João foi quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi sem o inglês. Tá. E ele foi na mesma época que eu fiz esse intercâmbio. Esse primeiro ano que eu fui na Joyce, que eu fiquei 3 meses. Certo. Quase na mesma época. Sim. Ele ficou com a Kay Young, ficou com várias pessoas lá fora. Voltou, depois foi de novo. E ele sentiu na pele, como eu, o não saber inglês direcionado pro cavalo. Sim. O João também não sabia o tradicional, mas Sim. Eu também não sabia o direcionado pro cavalo. Então, vira e mexe, a gente batia esse papo. João, vamos fazer. Daí esse ano, eu falei, João, vamos fazer? Tinha acabado a pandemia, né? Sim. João, vamos fazer? 21, ano passado? Esse. Tá. Foi agora. Agora. João, vamos fazer, eu acho bacana. A gente monta um intercâmbio, uma programação legal. Claro, as pessoas vão ter o turismo, elas vão conhecer ranchos. Mas a gente vai montar uma coisa significativa, né? A gente vai trazer profissionais americanos e brasileiros que estão lá fora. Sim. Trazendo as experiências dele. Trazendo a terminologia que eles estão utilizando no inglês. Tá. Né? E fazer sentido para esse pessoal. Para eles terem outra visão cultural, enfim, profissional, Sim. do pessoal de lá. Tá. E tem na visão também aqui. Tem o nome, essa segunda empresa, vamos dizer assim? Tá no mesmo guarda-chuva da Western English? Tá no mesmo. Tá. Tá. É um outro serviço, então. Basicamente ele arrematou tudo, porque da Western English eu tenho um curso. Eu criei um curso online. Certo. Bom, o que eu fiz com esse curso online? As pessoas também podiam ter a prática desse curso online no intercâmbio. Ai, que incrível. Imersão. É, uma imersão. Tá. Então, nesse intercâmbio, eu também faço uma apostila. Tá. E dou aulas pra ele de English. Certo. São aulas em tempo reais. Você acompanha Acompanho, 24. Ah, tá. Então, você, além de um curso de inglês, vamos dizer, voltado pro cavalo… essa imersão, levar brasileiros pra visitarem, é isso? É uma visita a ranchos. Você tá junto. Sempre. Que legal! Então, eles visitam a rancho, eles visitam lojas. Tá. A gente leva. Mas eles também vão montar a cavalo. Então, eles montam a cavalo. Ali a gente tem… E nesses dias que eles estão montando a cavalo, profissionais vão ao rancho. Por exemplo, então nós tivemos o dentista americano. Esse era americano mesmo. Ele tem uma clínica que é no trailer dele. Tá. Então, ele foi atender alguns cavalos pro João Leão. Porém, ele estendeu várias palestras ali sobre N tópicos dentro da medicina do dente. Do dente, aham. Em inglês. Então, isso é legal. Nossa. Ah, Natasha, mas eu não sei inglês. Tudo bem. A pessoa que não sabe, ela vai pegar 1%, ela vai saber lá uma coisa. A pessoa que já sabe, ela pega 20%. Então, independente do seu nível de inglês, você vai poder… Dentro do seu nível, você vai pegar alguma coisa. Exato. Isso é proveitoso. Sim. Entendeu? Muito. Então, nós tivemos também um ferrador maravilhoso, brasileiro, extremamente profissional. Tava lá também, foi no João Leão ferrar. Tá. Passou terminologias em inglês, falou sobre várias coisas bacanas pro pessoal. E é uma outra visão, conta também sobre a trajetória deles. Tá. Um lugar muito bacana, que todo mundo fala até hoje, foi Julia Frati. Nós fomos na Pro Future Equine, que fica em Oklahoma. Nós fizemos 2 estados. Tá. E a Júlia, ela compartilhou ali a vida… A Júlia é a filha do Regis Frati, né? Sim. A falecida Regis Frati. E ela compartilhou ali a história dela, que emocionou a todo mundo. Sim. A Júlia é formada em medicina veterinária. Ela também passou por esse processo de não saber inglês.
Tá. E ela contou essa história lá. E incentivou todo mundo a continuar no processo de aprender inglês. Certo. E tivemos outros profissionais que trabalham com ela, americanos, e estenderam também várias portas, oportunidades pro pessoal. Quer fazer estágio? Então entra em contato comigo. Então, eu acho que isso que é bacana. É isso que, através da Western English, Sim. com todo esse conteúdo que eu trago, é poder dar a prática e abrir portas pro pessoal. Porque a gente acha assim, quando a porta tá aberta, Sim. a gente pensa… Só fazer um link aqui. A gente pensa assim, mas eu não tenho inglês nessa hora, né? Sim. Ai, vem fazer… mas eu não tenho inglês. Eu acho que a preparação, ela vai muito além. Pra eu estar preparada pra uma oportunidade… Sim. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que ter consistência, né? Num processo anterior. Sim. Então, a preparação, ela não vem só daquela motivação que eu tenho quando o tempo lá fora tá ok, né? Ou quando eu me sinto super motivada porque eu vou ter uma viagem. A preparação, ela tem que vir antes. Mesmo nos tempos mais difíceis, se você tem um goal ali, um objetivo… né? Então, é isso que eu falo. Eles abriram ali as portas pros nossos participantes e… É nesse momento que eles abrem as portas. Meu pai sempre falava, o cavalo, ele passa arriado uma vez só, Natasha. Então se prepara. Sim. Porque quando ele passar, você monta. É nesse intuito, é nesse objetivo que a Western English também ela entra. Vamos preparar antes. Sim. Quando vier a oportunidade, você tá preparado. Exato. Você agarra aquilo ali. Sim. Né? Então, foi muito bacana esse momento ali com a Júlia Frati, com os meninos. Nós tivemos também a Júlia Frati. Mas a Júlia Frati é brasileira. Porém, a Júlia, quando eu falei com a Júlia, eu falei, Júlia, vamos trazer brasileiro falando com brasileiro em inglês? Por que não? Por que a gente tem que, quando tá lá, brasileiro falar com brasileiro em português? Sim. Vamos falar em inglês. Um ajudar o outro. Sim. Né? Então, foi muito bacana. Foi aí uma viagem, foi a primeira turma. É isso que eu ia perguntar. Primeira turma agora, já tem previsão pra uma segunda? Temos Tá. janeiro. Tá. A gente tá pensando aí numa segunda turma. Tem uma ideia aí de novembro também, porque tem o BFA, mas não tá muito linkado ainda. E, obviamente, o de julho é o que a gente vai… E a gente vai estender um pouquinho mais. Foram 12 dias, a gente vai tentar estender aí pra 15, 20 dias. O que você trouxe pra gente aí de anotação? Isso que eu ia dizer? Aqui eu coloquei assim, vamos supor… muitas pessoas chegam pra mim falando… Natasha, desde o inglês não é pra mim? Tá. Ou eu não tenho tempo, Natasha. Sabe, minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo pra estudar inglês. Ou às vezes a pessoa chega pra fazer aula e em um mês ela quer ser fluente. Né? E o que eu coloco aqui é o seguinte, a forma mais comum de eu continuar cometendo erros é continuar dando desculpas. Então eu vou pegar e vou falar, mas eu não falo inglês porque eu não tenho tempo. Sim. E aí a pessoa quer falar inglês. E aí é onde eu coloco que, de certo modo, o dar desculpas é uma forma de insanidade, né? Totalmente. Porque a insanidade é aquilo que eu faço várias vezes. Espero. Da mesma forma, e tô esperando resultados diferentes. Diferente. Então Legal. a preparação, ela tem que mudar nesse sentido, né? Eu tenho que me dedicar. Outra coisa aqui que eu posso linkar é Vamos. a Joyce. Eu ia te falar dela. Muita Ela referência. compartilhava muito comigo, que o pai dela dizia pra ela. Que você vai ter o retorno de qualquer coisa a partir do momento que você colocar força de vontade e energia nessa coisa. Sim. Né? Sim. Então, só assim que vai funcionar. Sim. Não adianta qualquer professor. Você pode ter lá qualquer professor 1, 2, 3 horas. Se você não colocar a sua energia, Exato. a sua atitude, mesmo em tempos difíceis, não tá conseguindo, mas eu vou continuar, dificilmente você vai ali ter um resultado, né, diferente. E eu vejo você falando e sinto uma energia que você tá colocando uma energia muito grande, assim, uma vontade, uma paixão na Western English. E o que você colhe com isso? Qual que é o objetivo? Olha, Um propósito? Muito bom, porque muitas pessoas perguntam. No começo da Western, todo mundo fala assim: imagine, Natasha, para. É isso que eu queria saber. Natasha, você tá perdendo seu tempo. Ninguém quer saber de inglês pra agro, ninguém quer saber desse inglês com terminologia, né, direcionada pro cavalo. Eu, Natasha, comecei porque eu queria fazer a diferença e quero na vida de cada um. Sim. Se eu puder fazer 1% de diferença na sua vida, ok. Se eu fizer 20, ok. Se eu fizer 30, melhor ainda. E se eu conseguir que você aceite uma oportunidade através de algo que eu pude ter uma influência, Sim. é esse meu objetivo. Então,
A Western foi mais porque eu vivia Western. Eu sou Uhum. Western. Eu vivi todo esse processo Sim. de ter que ir pra lá. Fiz estágios. Depois que eu fui pra Joyce, eu fiz estágio de veterinária com o veterinário dela. Lá também. No mesmo sentido, Tá. né? Eu me formei em medicina veterinária. E também não tinha esse conteúdo de medicina veterinária em inglês. Então tem um outro Sim. conteúdo que eu trago também. Que é essa terminologia da veterinária em inglês. Que legal. Não só do cavalo, mas na veterinária em N aspectos. Radiografia, Sim. quiropraxia. Então eu trago também isso. Por quê? Eu vivi isso. Exato. Então a Western, ela foi baseada em… Eu quero fazer a diferença na vida do outro. Sim. Porque eu queria que alguém tivesse feito pra mim, mas tudo bem. Eu ralei ali, eu vi o quanto é importante e eu gosto disso. Então, a Western, ela foi isso. Ok, outra coisa eu vou falar aqui é a sua atitude, o seu mindset em Sim. tempos difíceis vão ali determinar o quanto tempo você fica no seu business. Então, as pessoas chegavam pra mim e falavam: para, Natasha, cai fora. Vai dar aula de inglês pra executivo. Eu falava, não, mas tempos Não. difíceis, eu vou ficar aqui. Sim. É o que eu gosto, é o que eu vivo, é o que eu estudo, é o que eu leio, é o que eu amo. Não monto mais a cavalo, mas é o que eu gosto. Sim. Então, né? Então, eu acho assim, mesmo pra todo mundo que tá ouvindo, estamos em tempos difíceis. Você tem um mindset, coloque seu mindset with a goal in focus. Né? Então, se seu objetivo tá ali, Sim. focado, seu mindset. Então foi isso a Western, foi querer fazer diferença na vida dos outros, Sim. trazer um pouquinho esse conhecimento. Vi um terceiro arroba na sua página. Tem mais algum projeto além dessa imersão? Tem. Eu vi. Pode falar? Pode, claro, tem sim. Foi um projeto muito bacana também. Tem a imersão do intercâmbio, tem a Western e tem o Tomorrow's Legends. Tomorrow's Legends é um programa de incentivo. Esse programa ele é feito só nos 3 tambores, né? Na modalidade dos 3 tambores. E ele é bem… no Brasil, ele tá iniciando. Tá. Nós temos aí já bastante significativos, bastantes inscrições. Basicamente, o que é? Né? O que é isso, Natasha? A Tomorrow's Legends ela é um programa de incentivo que ela adiciona premiação extra em prova. Então, você já vai ter uma prova ali. Vamos supor, vou dar um exemplo. Super Semana, que foi nossa última prova que a gente adicionou dinheiro. Super Semana, uma prova grande. Sim. A Tomorrow's Legends falou, ok, na Super Semana nós vamos dar 50 mil reais em premiação extra. Bom, quem é que vai concorrer a essa premiação? Todos os cavalos inscritos no Tomorrow's Legends. Caramba. Então, é muito bacana. Eu acho que é uma cultura que nós temos nos Estados Unidos de muitos programas de incentivo. Brasil, nós não temos essa cultura de programas de incentivo. Tá iniciando aqui no Tá Brasil? iniciando. Já aconteceu na Super Semana, é isso? Aconteceu, nós adicionamos 50 mil reais na Super Semana. Foi bem bacana. Gente… E aí, nós temos no Brasil também, que é muito bom, vale a pena mencionar. Nós temos um programa de incentivo brasileiro no Brasil. Sim. E a Tomorrow's, ela vem com a pegada um pouco mais internacional. E é uma criação sua. Não, a Tomorrow's Legends, as responsáveis são americanas. Tá, mas você que trouxe. Tá. Mais ou menos. Cara, isso é muito legal, fomentando o esporte. Muito legal. É mais ou menos. O Abelardo, eu e o Abelardo, você vê que a gente tem Ainda. muito link. É um cara que, nossa, fez toda a diferença e faz na minha vida. Sim. É um pai, Sim. praticamente. Porque muitos anos juntos e sempre Sim. trocando várias ideias. Daí a Abelardo virou e falou pra mim, na pandemia. Ele falou, Natasha, tem um programa muito bacana. Vamos traduzir o programa pro Brasil? E nós entramos em contato com a Corina e com a Caitlin, que são as responsáveis pelo programa de incentivo. E elas realmente, tinham a ideia de vir pro Brasil. E a gente começou a trabalhar no regulamento. Sim. Nananã. E aí as pessoas foram gostando. Era uma ideia bacana. A gente tem bastante cavalo inscrito. A gente tem bastante garanhão inscrito. Então, os cavalos que podem se inscrever são só filhos de garanhão já inscritos no programa. Ah, ok. Entendeu? Tá. Então, assim, vamos supor, vou dar um exemplo. O Aimta Fame tá escrito. Todos os filhos de Aimta Fame podem se inscrever. E aí, nessas provas que a gente dá a premiação extra, eles concorrem. Então, é muito legal, assim. Muito. Ele é um pouco complexo.
as pessoas aí, como eu falei, no Brasil a gente tá trabalhando para as pessoas irem pegando a toada. Foi muito legal. É um propósito de vida em ajudar, né? O seu. Em fazer o outro crescer. Inclusive, tem uma passagem muito importante. Eu gostaria que você contasse sobre a sua atuação na BQM, na categoria para-atleta. Na para-atleta. Sim. É um carinho muito enorme que eu tive pela para-atleta, porque é muito carinho enorme. Sim. Em um dos cursos da Joyce Loomis, acho que foi 2016, que foi na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes. Sim. Só para amador. Foi muito legal também com a NBH Brasil. Nesse curso, nós conhecemos a Veri Real. Sim. E a mãe dela, a Andréia, chegou e falou: Natasha, eu queria muito que minha filha competisse em 3 tambores. Daí a Belara, a gente ficou pensando: bom, como é que eu posso ajudar, né? Sim. Daí eu falei: não sei. Então ela fez um e-mail: Natasha, eu tenho um e-mail aqui. Coloca na mão de alguém dentro da BQM. Ela contou desse e-mail aqui no Jarcast. Nesse e-mail. Daí ela falou assim… Daí eu fiquei pensando, a BQM… E nessa época, eu traduzia muito o curso da Joyce. Mas o único contato que eu tinha da BQM, por ter uma amiga na medicina veterinária, que era a Júlia Frati, eu liguei pro seu Regis Frati. Tá. Ele foi tudo ali dentro. Daí eu liguei pro seu Regis Frati, que era a presidência do Fábio Pinto. Daí eu liguei pra ele e falei: seu Regis, isso era janeiro, fevereiro, março. Seu Regis, eu tô com um e-mail assim, assado. É referente a isso. O seu Regis, maravilhoso, Natasha. Maravilhoso. Vou levar pra presidência. Em julho desse ano, a gente fez a apresentação da categoria. Tá. E aí, a gente conseguiu regulamentar. Então, nós somos hoje o primeiro país que tem a categoria regulamentada no regulamento oficial. Sim, no regulamento. sim. Então, é maravilhoso a conquista. É maravilhoso. Eu falo que… Assim, eu cresci muito ali com aquela… Eu tenho muito amor por eles, porque compartilhei de muitas histórias de vida. Sim. Maravilhoso. Eu sou muito grata a Veri por ter chegado em um curso de Joyce Loomis. Maravilhoso. Sim. Então, e pelo seu Regis Frati, porque depois disso muita gente chega: mas eu já tentei isso, Eu acho que assim, tudo tem um porquê. Sim. As pessoas envolvidas ali tinham que ser aquelas pessoas envolvidas pra gente conseguir tal coisa. Sim, verdade. Foi muito, muito bom e a categoria tem crescido. E um primeiro passo seu, claramente. Uma missão aí de vida. É muito bom. Muito alinhada. O nosso comitê foi muito legal. A gente sempre trabalhando ao máximo para fazer uma baita de uma regulamento, de uma categoria bem fundamentada. Sim. Camila Tavares fazia também parte do nosso comitê. Legal. Camila foi muito legal. Sim. E é isso. Eu fiquei por 4 anos de coordenadora. Depois de um ano me estenderam a coordenação. Daí fiquei 4 anos lá em eventos, porque a gente tinha que alinhar sempre algumas coisas, né? Sim. Amei, maravilhoso. E aí depois eu saí e eles continuaram. No nosso era categoria para atleta, hoje já é para tambor. Sim. Então deixo aqui também para todo mundo, né? Porque eu saí, mas para todo mundo que se quiser se informar mais sobre a categoria, liga na BQM ou se informa, porque ele é muito legal. Nós temos ela por todo o país. Ela você pode fazer na sua prova, a categoria, né? Interessante. Homologar. Sim. E tem alguns pré-requisitos para os competidores, avaliações, mas é super tranquilo. E a gente até tem agora premiação em dinheiro para os competidores. Então cresceu demais. Demais. É verdade. E nós temos outra categoria. Tá. Que é pela NBH Brasil. Entendi. Que chama Paraequestre. Que também tem tá dando frutos muito bons aí. É que eu não sei detalhar. No tambor, né? Eu não sei detalhadamente, mas eu sei que tá bem bacana. É com a Abelardo Peixoto. Sim. Então nós temos 2 possibilidades. O pessoal pode correr tanto a categoria para tambor e a Paraequestre. Sim. Então tem 2 categorias pra correr. Sim. Eu fui muito feliz. Feliz. Gostei demais. Gostei. Muito bom. Ótimo. E algum projeto futuro
Algo que você possa abrir, algum projeto que esteja pra sair, um spoiler? Eu tô com o curso online Sim, divulga pra gente. da Western English. Ele chama Just the Basics. Só que a pessoa que olha assim fala Just the Basics. Não, eu já sei English. Não, mas é o Just the Basics com a terminologia básica. Tá. Ok? Não é nivelando, não é colocando o nível da pessoa, mas é colocando ali a terminologia inicial. Tá. Pra gente poder ter outros, né? E pra adquirir esse curso? Pra adquirir esse curso é no meu Instagram. Sim. Tem ali o link. Legal. Mas nós também temos… Chama Programa de Afiliados. Então tem pessoas que elas têm os links delas de divulgação, né? Sim. São parceiros da Western. Sim. E elas vão divulgar. E aí, se houver a compra nos links dela, elas têm as comissões. Sim. Então, foi uma forma também de eu poder levar para outros estados. Sim. Né? Que esse é meu intuito. Expandir. E pra quem quer ir pros Estados Unidos, numa visita, aí vou dizer, aspas, guiada, né? Uma imersão com você e com grandes profissionais, como que faz? É só entrar em contato, Instagram. Baita oportunidade, né? É muito legal. Quem sabe até uma visita dessa pode desenrolar num estágio, não sei se isso já aconteceu. Então você vai conhecer, de repente, a pessoa lá, o proprietário, nós necessita temos isso, de mão de obra. Nós tivemos um dos… E aí, é outra coisa bacana. Porque a gente fala assim, mas estágio, eu não vou fazer veterinária, né? Eu não sou da área. Sim. Mas o estágio que eles ofereceram lá, não é pra você que é veterinário ou que você é aspirante a. É pra você que quer saber mais sobre manejo. Sim. Entendeu? Então, é muito bacana. Nós temos uma que não é veterinária. Ela vai fazer o estágio em fevereiro. E pra realmente lidar com o manejo. Olha que legal. Mas eu já sei manejo. Eu sei que a pessoa às vezes já pode saber o manejo aqui. Mas culturalmente tem uma outra forma de manejo lá. Sim. Manejo de potros, manejo de éguas que estão prenhas ou que já pariram. Sim. Né? E pra tudo isso tem terminologia específica que a Western English ensina. Exato, gente, o trabalho assim… É muito legal. Único. É muito legal. Único, não encontra. Você vai em qualquer escola de inglês, esquece. E realmente uma pessoa que viveu. E outra coisa que eu faço nos intercâmbios, eu dou uma apostila. Tá. Claro que existem vários tipos de… Vários profissionais, professores de inglês. Sim, né? Sim. Então, com essa apostila, vamos supor… Natasha, mas eu já tenho meu professor. Tudo bem, você vai ter a apostila. Ele é um professor que já tem. Você fala, podemos… Né? Sim. Estudar nessa apostila. Claro. Então, isso também é uma forma. Sim. E para todos os tipos de budget, de orçamento. Então, você tem lá o curso online. Você tem… Eu dou aulas particulares. Sim. Mas talvez não entre no orçamento. E aí, você pode ter o curso online. Claro, são opções. Então, é assim… Ou você quer ter aula com outro professor. Você tem a apostila. Então, se eu puder ajudar, fazer a diferença na vida de alguém que quer esse conteúdo… Sim. Independente da forma… Ok. Perfeito. Entendeu? Eu acho que é isso. E eu acho que… outra coisa, eu falo que inglês é assim. Você olha o oceano, vai pra praia. Ou você olha o oceano e fala, meu Deus. Eu não vou dar conta de nadar aqui até ali, né? Isso é o English. Quando você olha a imensidão do inglês, você fala, meu Deus, eu não vou aprender isso nunca. Daí você dá o primeiro passo. Legal. Mas você dá o segundo. Aí quando você vê, você tá já quase meio metro da praia. Sim. E você vai indo. Então assim, é consistência. É sempre você querer persistir. Sim. E aí você vai ver que não é tão grande assim. Sim. Que não é tão… Você vai ver que você é capaz. Você dá conta e… Quem não dá conta das coisas? Todo mundo dá conta de tudo, gente. Ainda mais com uma ajuda, né? E isso facilita muito, né? Ter alguém que já passou. E deixa eu te perguntar uma coisinha. O que é cavalo pra você? Ai, que pergunta boa. Cavalo. O que significa pra você? Esse animal incrível, essa cultura, vivência. Muito boa a pergunta. Nunca tinha pensado nessa resposta. Mas aqui, né? Assim, o cavalo é minha alma. Cavalo é o meu ser. Cavalo… Independente que eu não monte. Todo mundo fala, mas por que você não monta? A minha paixão é tanta que se eu estiver perto… Olha. Que se eu estiver falando dele… pra mim… Eu tô bem.
Se eu estiver perto de pessoas que falam sobre cavalo. Sim. A minha paixão é grande, eu gosto muito. E eu acho que com o cavalo a gente aprende muita coisa. Não só treinamento. Joyce… Peraí, gente, eu preciso falar isso. Fala. Joyce Loomis, quando ela veio nesse 2016, 2017… Sim. Ela também trouxe a proposta de falar com os pais e treinadores. E ela estendia como é que é ser pai, mãe de competidor. Uau. Como é que é ser treinador de competidor amador, jovem ou amador. Então foi muito além, porque com o cavalo… Meu filho, às vezes, eu falo… Com o cavalo você aprende comprometimento. Você tem que acordar, você tem que arriar, você tem que dar comida. Você tem que treinar, você tem que… Entendeu? Dar banho, escovar, tudo, de ponta a ponta. Então, com o cavalo você aprende isso. Tá. Às vezes, seu filho não vai ser um profissional, mas ele vai ser bem sucedido porque ele teve uma base com o cavalo. Sim. E aí, nessa palestra que ela dava também para pais e treinadores, ela estendia como é que é lidar com essa competição. Como é a melhor forma, né? As melhores formas de eu lidar com esse competidor, Sim. com esse cavalo. Né? Como é que eu posso ser realista a ponto de… não… Porque é início da formação, É início né? da formação. Se você exige demais, a pessoa, talvez daqui 2, 3… Espana. Vai espanar. De menos De menos, né? Então, como é que eu posso fazer? Foi muito bacana, os pais amaram, treinadores amaram. E como é que é a relação do pai, treinador e filho? Porque às vezes o pai quer ensinar o filho, mas aí o treinador tá ali pra ensinar o filho e o cavalo. Sim. Como é que a gente pode fazer um time pra vencer? Sim. É uma equipe, né? Uma equipe. Então foi muito bacana, o cavalo certo pra aquela idade daquele jovem ou pra aquele amador, né? Porque às vezes a pessoa tá com um cavalo muito bom, só que talvez não seja pra ela, o nível dela, Sim. né? Joyce tá à frente, né? Foi maravilhoso. Tá falando ali de coisas que hoje a gente tem ouvido muito. Pessoas falando sobre liderança. E ela já falava… Sim, sempre. Sempre. Sempre, Joyce sempre. Até mesmo nesse… Sempre. Tem uma mensagem dela que tá muito carimbada, assim, em você? De vida? O lema? Tem. Tem. I have the mind of Christ. Toda vez que eu tenho uma questão, eu chego pra ela e falo, Joyce, como é que eu lido com isso? Ela fala, Natasha, I have the mind of Christ. Eu tenho a mente de Cristo. Nossa. Então, isso pra mim fez muito sentido, porque eu conheço muito a Joyce e eu falo, eu tenho a mente dele, eu vou saber agir porque eu tenho. Uau. Essa mensagem é muito forte comigo. Sim. E Nunca tinha ouvido essa mensagem. Ela tá lá no meu Instagram pessoal, eu sempre coloco, I have the mind of Christ. Porque às vezes a gente fica naquela situação que você tá num… Cruzilhada, né? O que eu vou fazer? Como eu vou sair daqui? Sim. E é o momento de você ter ali pra refletir e falar, não, calma, eu tenho a mente de Cristo. Eu vou saber o que fazer. Sim. Então, essa é uma das que eu tenho comigo, I have the mind of Christ. Que eu repito. E outras… Deixa eu olhar aqui na minha apostila. Pode. Tem várias. Vamos olhar na apostila, colinhas. Aliás, essa apostila de milhões, eu diria. Várias. Né? E pra você que tá nas plataformas de áudio ouvindo gente, né? Corre também lá pro YouTube. Porque o nosso podcast também é gravado. E daí vocês vão olhar aqui a carinha dessa apostila. Tô impactada com essa mulher. Ela é maravilhosa. Ela tá treinando, como que… Não, a Joyce não mais. Tá, aposentou. Ela aposentou faz um tempo. Ela aposentou. Nós, no intercâmbio que nós fizemos agora em julho, fomos… tiveram lá. A gente tomou café com ela num lugar muito legal, chama Ruby's. Ruby's, antigamente, é em Oklahoma, fica na cidade de Purcell. Antigamente, os negócios de todos os redieiros eram feitos ali, naquele lugar no Ruby's. Tá. Então é um lugar, assim, muito legal, de muito histórico. Tá. O que é um centro? Não, Ruby's, ele é um restaurante. Ah, restaurante. Um restaurante. E aí ele tem… Não, o Ruby's, ele é um restaurante que ele tem depois uma… Nos Estados Unidos, o hotel, ele é feito casinhas, né? Tá. Os hotéis. Esse hotel não é prédio. Certo. São casinhas uma do lado da outra. Sim. E aí ela termina num restaurante. Mas assim, é muito simples a construção. Só que ela é muito histórica. Porque a maioria, na época, né? Quando a Regis era feita em Oklahoma. Sim. O Boto do Futuro.
Eles iam ali fechar negócios, venda de cavalos, enfim. Então foi um lugar muito bacana, que é na cidade de Purcell. E a Joyce mora em Purcell. Ah, ok. Que é em Oklahoma, né? Estado de Oklahoma. Sim. Fica basicamente 40 minutos de Oklahoma City, Tá. né? Onde tem o aeroporto. Sim. Will Rogers. E vocês foram pra esse lugar pra… Nós fomos… A gente tinha ido pra esse lugar já pra visitar a Julia Frati. Tá. Ah, tá. Daí eu liguei pra Joyce, falei, Joyce, Sim. vamos tomar café juntos, né? Com o pessoal do intercâmbio, falar um pouquinho. Sim. E aí nós fomos… A Joyce foi a criadora… Não, a Joyce foi quem criou a égua, mãe do cavalo que quebrou o recorde. Que depois foi comprado pelo Thomas, da FNSL, essa sim. égua. O atual recorde mundial, Isso. né? É filho dessa mãe, que é Slow Start, Fast Finish. Ela criou essa égua, depois Tá. o Thomas comprou. E aí colocou com o Victory Fly e deu o… A recordista. Nossa. Então é muito legal. Então eles conheceram a Joyce Loomis. Uma coisa que a Joyce sempre me falou… Você falou o que você carrega com você. A Joyce Sim. sempre… Ela deixou assim muito… sempre work on your attitude, Natasha. Sim. Sempre no seu comportamento, na Sim. sua atitude. Então eu acho que é isso muito forte comigo. Eu sempre penso na Joyce. Uma grande mentora de vida, Sempre. né? E aqui ela fala, work on attitude at all times. Todo tempo. E se você fizer isso, se você trabalhar na sua atitude todas as vezes, Sim. independente da situação que você tá passando, trabalhar a sua atitude. Como é que você se Sim. comporta com relação àquilo que você tá vivendo ali, né? Sim. Qual que é a minha atitude perante aquilo? Vai determinar o quão longe você chega na vida. It will determine how far you go in life. Essa é uma das coisas muito fortes pra mim. Sim. Além da I have the mind of Christ. Sim. É sempre pensar assim, ok, eu tenho um problema agora aqui, como é que eu vou lidar? Qual é a minha atitude em relação a esse problema? Sim. Essa pra mim é uma das mais fortes. E sempre se apegar a Deus. Independente da sua religião. Claro. Ter ali bem sedimentado o que você acredita e Seguir. seguir. A minha última pergunta é uma mensagem que você deixa. E você é uma empreendedora, uma empresária Thank you. na era digital. Com essa baita bagagem. Assim, eu tô muito impactada. Eu tô conhecendo a you. Natasha Thank e you. a Joyce aqui. Maravilhosa. Né? Ela faz parte. Eu falo que a Joyce Sim. ela é tão close. A gente é tão apegada, porque Sim. assim, foi muita história que a gente Sim, teve junta. Desde sim. hilárias, muita risada com Joyce Loomis, Sim. desde muita tristeza, a gente chorou juntas. Sim. A gente passou por muita coisa juntas. Ela sabe toda a minha história, eu sei toda a história dela. Então, é muito bom você ter assim alguém na vida. É muito bom. E sou muito grata a Deus por ela. Sim. Very nice. E a sua mensagem pra quem ouviu lá? Não vai dar certo. Não, mas eu quero. Eu quero. vou, eu consigo. Qual que é a tua mensagem, Natasha? A minha mensagem é… Ai, muito boa pergunta. Não, é um Maravilhosa. podcast só com mensagens. Maravilhosa. Mas Foram mensagens de ponta a ponta, mas eu quero uma pra gente fechar com chave de ouro. eu acho que a mais que eu vivo Sim. é a seguinte. Ninguém dita o quão longe você chega. Ninguém. É só você. Independente de qualquer situação. Sim. Se as coisas não estão favoráveis, você dita o quão longe você chega. Sim. E são naqueles momentos mais desfavoráveis que você tem que se preparar. Porque a gente fala assim, tem uma coisa maravilhosa no Instagram, Sim. que é assim, você tá feliz hoje? Você tá no topo do mundo. Você sabe todas as respostas. Vai passar. Com Você certeza. tá triste? Você tá no fundo do poço. Sim. Você não vê saída. Vai passar. Então é isso que eu falo. Eu já cheguei nesse fundo do poço. Sim. Passou. E quem me ajudou? Obviamente, eu tive ajudas de pessoas, mas eu me ajudei Sim. mais, né? Então, eu falo assim, ninguém dita, é só você. Então, é só você. É só você com você mesma. Naquele momento que você puder parar pra pensar e ninguém tá do meu lado e eu só tenho a mim mesma. Bom, você tem a você mesma. Sim. Então, vambora. Basta. Vambora, porque a vida tá aí, ela é uma.
ela… Aos trancos e barrancos, ela é maravilhosa. Então, essa é a minha Melhor ainda mensagem com que eu cavalos. deixo. Melhor ainda. E eu vou um pouquinho além. Eu falo assim, esse ninguém determina fora a sua situação financeira, fora o seu sexo, fora tudo. Sim. Entendeu? Ninguém determina. Mas você vai chegar longe. Sim. Você vai chegar até onde você colocar a sua energia, você vai chegar. E ninguém… outra coisa. Ninguém vai acordar querendo que você seja bem-sucedido. Sim. Então, se você quiser, você vai acordar. Você vai pra cima. Você vai ligar pra fulano. Você fez isso, você fez aquilo, porque eu preciso, entendeu? Sim. Então, é isso que eu falo. Ninguém dita, só você. Muito bom. Adorei. Gente, um papo incrível. Thank you so much. Olha, encontrou um nicho. Eu tenho certeza que tem muita gente sendo ajudada e muita gente que vai assistir, ouvir, que vai ser impactada também. Precisamos, é uma necessidade, né? É o inglês pra nossa realidade, pro nosso mundo. É uma conexão. É importante, né, ter essa conexão, não ser raso. Você conseguir falar e ser ouvido, enfim. Parabéns pela escolha aí desse nicho. É um nicho que tem necessidade. Houve uma necessidade, uma dor, né? Que era a dor da pessoa que não poderia entender aquilo, Sim. né? E também ligado muito a essa paixão aí, a sua trajetória gigante dentro do cavalo. Thank you. Eu amei. Obrigada. Imagine. Eu acho que você já deixou, né? Pra quem quiser buscar. @English Western. Ela é virada, né? Eu chamo de Western English. Mas no Instagram ela tá @English_Western. Perfeito. Então aí é o da English. E do intercâmbio, você vai ver na bio da English. Tem lá o intercâmbio e TL também, que é o Tomorrow's Legends. Sim. E uma coisa bacana que você falou agora do inglês, que eu achei muito bacana falar, só mencionar, é assim, ele vai além. Vamos supor, nesse intercâmbio a gente teve Bolívia interessada, México interessado, Olha, Uruguai interessado. A gente pode cruzar fronteira, a gente pode ir pra Itália, que a gente tem provas de 3 tambores na Itália, a gente tem na China. Então, assim, é muito bacana uma língua, a gente poder fazer todo esse… tour. Né? Realmente, nem imaginava. Olha, China, Itália. Quem traz muito é a NBH Brasil, na Super Semana, que ela tem esses campeonatos mundiais, né? Sim. A NBH sempre foi bem com relação aos internacionais. Tá. E aí, a gente pode ter uma dimensão, né, do quanto 3 tambores… Falando de 3 tambores, mas a gente tem outras modalidades, enfim. Mas falando de 3 tambores, o quão vários países abrange. Muito legal. Muito grata, thank you so much. Muito grata. Thank you. Obrigada a você. Gente, olha só, esse episódio incrível tá lá no YouTube, nas principais plataformas. Mande pros seus amigos. Essa mensagem tem que chegar para mais pessoas. Conheça as redes da Natasha, do Western English. Você é muito maravilhosa. Legal. Thank you, você é maravilhosa. Amei. Obrigada pela participação. Curta lá, siga o GeaCast. Até o próximo. Yes.